isso aí, D2. O momento é de caos. A população tá bolada, muito bolada. Também tô bolado, parceiro. Numa cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população... Orlando da Conceição, mas conhecido no crime como Orlando Jogador, antigo chefe do Complexo do Alemão, e que foi alvo de um acontecimento que praticamente ditou o rumo entre as comunidades do Rio de Janeiro para os tempos atuais. Orlando Jogador, como era conhecido dentro do Complexo do Alemão e no Comando Vermelho, tinha o apelido de jogador porque era bom no futebol, e até atuou no Olaria Futebol Clube, mas nunca deu certo na carreira. Cresceu e nasceu no entorno do Morro do Adeus em Bom Sucesso, mas iniciou no crime no Morro do Engenho da Rainha, na Zona Norte. Entrou na liderança do Complexo do Alemão na sucessão do bandido conhecido como China, seu ex-patrão, que caiu nas mãos do CV por suspeita de traição. Orlando se tornou o número 1 das 12 favelas do temido Complexo do Alemão, mas não do Morro do Adeus, que deixou para o pai do E por consideração, que futuramente seria seu algoz. Orlando Jogador tinha o típico perfil dos traficantes dos anos 90 no Rio. Gostava de agradar a comunidade com festas arregadas, torneios de futebol, presentes, cestas básicas e até dar dinheiro para quem precisasse. Querido dentro do CV, se tornou um dos maiores varejistas de drogas da cidade, segundo apontamento da polícia na época. Capítulo 1. Vamos para o início do império do Orlando Jogador no Complexo do Alemão e Penha. Em meados de 92, segundo relatos, o Orlando Jogador patrocinou uma intensa batalha para conquistar a metade das comunidades que faziam a composição do Complexo da Penha. Na época, os criminosos conhecidos como Branco, Nena e Jorge Espora, entraram em desacordo com o CV e estariam arquitetando um golpe para se tornarem neutros ou entrar na facção do terceiro comando. Para não perder a hegemonia que o CV tinha no Rio de Janeiro nos anos 90, os soldados do Orlando Jogador, em conjunto com os soldados do Morro do Adeus na liderança do OE, expulsaram todos que não estavam em acordo com eles no Complexo da Penha, e tomaram o território para o CV novamente. Nessa época, soldados do Jorge Espora costumavam atacar polícias na região, e tiroteios sempre eram frequentes entre a Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão, desagradando a cúpula da facção. Além da Penha, a gestão do Orlando Jogador auxiliou na invasão de dezenas de comunidades pela cidade do Rio de Janeiro, ajudando inclusive em tomar os pontos de drogas no Complexo do Caju, na zona portuária. Você deve estar se perguntando por que estamos citando tanto o traficante OE. Porque ele será um dos protagonistas do fim da era do Orlando Jogador no Complexo do Alemão. Em meados de 94, os nomes do Orlando Jogador e OE eram os mais citados nas páginas polícias. Mesmo sendo parceiros de facção, o jogador era considerado pelo varejo das drogas e o OE pelas vendas em atacados e a distribuição que vinha da Bolívia, Peru e Paraguai, controlando essa operação, se tornando um dos primeiros matutos do Rio. Orlando Jogador não esperava que o OE, além de ser o maior fornecedor do estado do Rio de Janeiro, tivesse a ambição de tomar o controle do Complexo do Alemão, mesmo já dominando o Morro do Adeus e mais 10 comunidades espalhadas na cidade. Capítulo 2. A traição que derrubou o império do Orlando Jogador. O fim do Orlando Jogador foi em junho de 94, numa trairagem feita pelo bonde do OE dentro da grota no Complexo do Alemão. O jornal da Folha de São Paulo relatou o momento de terror, que foram vitimados 16 pessoas, com pelo menos 13 pessoas sendo do bonde do jogador. Os corpos do jogador e 6 comparsas foram encontrados no Monza Azul na rua Clark Filho, na Maria da Graça.
No outro mozavinho, estavam os corpos do irmão do jogador, o Wanderson, e o Siri, que era o seu braço direito. Encontraram outro moza em São Cristóvão, e nele tinha mais 4 corpos. Foram encontrados mais corpos em Irajá, para Pedro e dentro da Nova Brasília. Alguns ficaram irreconhecíveis. Capítulo 3 – Como o E conseguiu matar o clã do jogador dentro do próprio complexo do Alemão. Matérias e investigações da época apontavam que o E e seu bonde inventaram uma história para o clã do jogador, que foram sequestrados por policiais corruptos, e que homens ligados ao E iria buscar o resgate com o clã do jogador dentro do complexo do Alemão. Assim que chegaram, se reuniram no Largo do Coqueiro, porém o clã do jogador inocentemente não reparou que o bonde do E estava em bem maior número e em posição que cercava ele e seu bonde. Assim que o dinheiro do suposto resgate de E foi entregue, o bonde metralhou o clã do jogador e seus homens sem nenhuma piedade. Entretanto, conversando com crias da época, existia outra versão desse caso. O E teria montado um grande assalto a banco na cidade, e para acontecer, precisava de armas, dinheiro e a participação do bonde do clã do jogador. Quando se reuniram dentro da Nova Brasília, que seria a reunião do roubo, o bonde do E recebeu as armas do Orlando e no sinal de ok de E, alvejaram apenas o clã do jogador e seus homens, e o resto foi o que já contei logo antes. Depois desse acontecimento em 94, o bonde do E tomou o controle da grota em Nova Brasília no complexo do Alemão por semanas, com muitos confrontos acontecendo na região contra o Morro do Adeus. Dentro da facção do CV, os líderes mais velhos inocentaram o E como o lendário Escadinha, com a desculpa que era uma desavença entre eles, e compraram a versão que o jogador teria matado um primo de E no Morro da Mineira, e que na hora do desenrolar os soldados do Orlando teria mirado para os soldados do E o confronto aconteceu. Entretanto, a ala jovem do Comando Vermelho, composta pelos conhecidos Marcinho VP e Fernandinho Beira-Mar, não aceitaram essa versão e exigiram uma expulsão do E do CV. Como o E era o principal fornecedor de armas e drogas da facção na época, ele mesmo saiu e entrou na facção, que poucos lembram que existiu no Rio, mas era o terceiro comando da sigla TC, que futuramente iria se dividir e formar as duas facções Terceiro Comando Puro TCP e a dos Amigos, o ADA, e arquitetou planos para acabar com toda a ala jovem do CV. Porém, Marcinho VP, com a ajuda do Fernandinho Beira-Mar, reuniu cerca de 400 homens e entraram no complexo do Alemão, assim expulsando o E e sua quadrilha de volta pro Morro do Adeus. Com o passar do tempo, todos foram presos: Beira-Mar, Marcinho VP e, de forma inexplicável, o Estado cometeu um erro grotesco, colocando todos no mesmo presídio, o Bangu 1, onde a quadrilha do CV ficava a poucas quadras da quadrilha do TC. Capítulo final: A Vingança. Dentro do CV, o Marcinho VP sempre foi conhecido por seu pique de guerra e disposição para trocar tiro e tramar invasões, o famoso puxador de bonde. Já o Fernandinho Beira-Mar é mais conhecido pela inteligência para a venda de drogas e negociar. O E era mais completo, tanto tinha pique de guerra quanto era excelente administrador. Ele, com sua lábia, conseguiu chegar a um carcereiro do presídio e o convencer a aceitar R$500 mil, que na época era muito dinheiro, para que o deixasse simular uma rebelião e com isso poder executar os líderes do CV presos dentro das celas deles. O carcereiro logo aceitou a quantia e estava disposto a colaborar.
Porém, pro azar de Uê, Fernandinho Beira Mar já esperava que isso fosse acontecer, mas a sua quadrilha não tinha 500 mil nem mais que isso para cobrir a proposta. Então, de forma bem inteligente, Beira Mar mandou descobrir onde o tal carcereiro morava e toda a sua família. Sua quadrilha deu o recado ao carcereiro quando o mesmo estava com sua filha saindo do colégio. O ofereceu que pegasse os 500 mil de Uê e mais 200 mil de Beira Mar e ainda 2 apartamentos. Acredito, meus amigos, que até que fosse de graça o carcereiro teria aceitado a proposta, pois imagina ser abordado bem no colégio de sua filha com ela no seu colo. Foi uma jogada genial de Beira Mar, e assim foi feito. O carcereiro abriu a cela do CV, se deixando ser dominado num teatro. Ainda deu uma arma aos chefes do CV, onde imediatamente foram até a ala do terceiro comando e exterminou toda a sua quadrilha, como os traficantes Robertinho do Adeus, Orelha e Robô. Beira Mar ainda mandou que poupassem a vida de Celso Russo, que era o chefão da Vila Vintém, pois mesmo sendo rivais, segundo o próprio Beira Mar já disse em entrevistas, Celso Russo nunca desrespeitou os líderes do CV e era padrinho da filha do Beira Mar. Não esquecendo de Escadinha, mesmo após largar o crime e virar taxista, ele foi executado dentro de seu táxi, e assim se concluiu a vingança do CV pela morte de Orlando Jogador. Para receber mais notícias sobre o mundo do crime e ver mais vídeos como este, então não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar os vídeos, e principalmente ativar o sino de notificações.